Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula. E nessa aula, a gente vai falar sobre a união de tabelas dentro do QGIS. Então, o que eu quero dizer quando eu falo união de tabelas? Eu vou aqui na minha camada Municípios 2020, Municípios de Minas Gerais, a camada que a gente vem utilizando aí desde o início do curso. Vou aqui abrir sua tabela de atributos. Notem que aqui na tabela de atributos eu tenho o código do município, o nome, a sigla e a área, né, em quilômetros. É importante falar aqui, suponhamos que quiséssemos algum outro dado, na verdade, sobre, por exemplo, a população. E esse dado não tem nessa tabela. Então, eu posso estar baixando uma tabela que tem as informações da quantidade de pessoas que moram em cada município, né? Os dados da população de Minas Gerais. E com isso, eu posso estar juntando, unindo essas duas tabelas, a fim de complementar essa minha tabela original. Aí hoje, nessa aula, eu vou estar mostrando como que faz isso. Primeiramente, eu queria citar uma coisa importante. Notem que alguns campos aqui estão alinhados à esquerda e o campo da área aqui está alinhado à direita. O que significa isso dentro do software QGIS? Campos que estejam alinhados ao lado esquerdo estão salvos como textos. Então, o código do município está salvo como texto, o nome como texto e também aqui a sigla está salvo como arquivo de texto. Então, as características gerais desse tipo de camada aqui são camadas, né, que armazenam apenas elementos textuais. Já na coluna áreas, notem que o texto, né, está alinhado à direita. Isso quer dizer que esse campo está salvo como numeral. No caso aqui, um número que não é inteiro, que tem uma camada aqui, número decimal. Então, mas por que isso é importante? Quando eu for estar realizando a união das tabelas, é necessário estar observando esse tipo de característica para que eu importe, né, de forma correta a minha camada. Aqui dentro da pasta do curso, eu tenho essa planilha aqui, que são Info Minas Gerais. Quando eu abro essa planilha, eu percebo que eu tenho aqui o nome dos municípios, o código, o nome do prefeito de cada município, a população, que é o dado que a gente quer importar para dentro da nossa camada, a densidade demográfica, o IDH e o PIB. Eu tenho todas essas informações, as informações foram baixadas no site do IBGE. Notem que nome do município e prefeito estão alinhados à esquerda, e, portanto, dados textuais. Os demais códigos aqui estão alinhados à direita, então, códigos numéricos, né? Então, numerais. Então, eu quero estar levando essa planilha para dentro do meu QGIS. Como que eu posso estar fazendo isso? Eu posso estar aqui fechando essa planilha, aqui na minha aba do curso. Basta apenas eu clicar e arrastar para dentro do meu QGIS. Aqui eu dividi a tela para ficar mais fácil. Eu clico, arrasto para dentro do meu QGIS, copiar. Notem aqui que já apareceu Info Minas Gerais, tabela 1, que é a minha tabela. Então, quando eu clico aqui em abrir tabela de atributos, está aqui todos os municípios de Minas Gerais com as informações que estavam na minha tabela. É a mesma tabela com todos os 853 municípios de Minas Gerais. Portanto, a minha tabela veio importada de forma correta. Agora, eu vou estar realizando a união dessas tabelas. Qual função que eu vou estar utilizando para fazer isso? Mas antes, eu vou abrir aqui as duas planilhas, as duas tabelas de atributos, tanto da minha camada MG Municípios, quanto também da minha camada Info Minas Gerais. Então, eu tenho aqui as minhas duas camadas, as minhas duas planilhas, na verdade. Quais são os requisitos para que eu consiga aí estar fazendo uma boa importação de dados? É necessário que as duas colunas, ou no caso as duas planilhas, melhor dizendo, tenham um código, ou seja, uma linha que seja iguais, que contenham, né, a mesma informação. Então, para isso, eu devo observar aqui que na minha planilha aqui de informações de Minas Gerais, eu tenho a informação código
para todos os municípios, que todos os municípios de Minas Gerais possuem um código municipal. E aqui também eu tenho, na minha camada MG Municípios, eu tenho também o mesmo código. Então, esses códigos aqui são únicos para cada município, certo? E outra dica que eu dou, outro requisito, é que quando eu for estar utilizando um campo em comum para estar fazendo a união das planilhas, é necessário que esse campo não seja de forma de texto. Por exemplo, aqui se eu pegar Aguanil, apenas um exemplo, e aqui eu tenho o município aqui de Baeté, por exemplo, nas duas planilhas. Se eu, por exemplo, esquecer de colocar um acento, ou dar um espaço a mais, ou de repente todo o meu texto aqui está em caixa alta e aqui está em caixa baixa, sem acento, ele não vai fazer o reconhecimento. Então eu sugiro que utilize sempre uma coluna que tenha dados numéricos e que sejam identificáveis entre si. Ou seja, não pode ter nenhum número igual dentro desse campo. Então suponhamos aqui que eu queira trazer para dentro do meu QGIS dados como, por exemplo, o nome de pessoas contribuintes na prefeitura da minha cidade. O melhor jeito, né? Como que eu posso estar fazendo para estar integrando duas planilhas com dados de nomes de pessoas? Através de quê? Do número do CPF. Porque o número do CPF, ele é apenas mesmo um número, né? O campo ali é inteiro numérico e cada pessoa tem um CPF diferente. Então aí já é o bastante para que eu possa estar fazendo a união das planilhas. Nesse caso aqui, eu vou estar unindo pelo código do município. Mas percebam uma coisa, o código do município, na minha planilha de informações de Minas Gerais, ele está alinhado à direita. Ou seja, como eu já falei, ele é um número. Já na minha camada MG Municípios, ele está alinhado à esquerda. Então, portanto, né, ele é texto. Não, o QGIS não consegue fazer a união desse tipo de dado. Então, eu tenho que transformar, no caso aqui, todos para numerais, para, de certa forma, aí, garantir, né, que vai estar certo a minha união das planilhas. E para isso, clico aqui sobre o MG Municípios, a minha camada, clico em Processar, Editar Ferramentas. Digito Editar, aparece para mim Editar Campo. Dou duplo clique, abre para mim aqui o nome aqui, ó, Código Município. Percebam que ele está em formato string, em formato de texto. Portanto, eu vou colocar aqui número inteiro, 32 bits, clico sobre ele, clico em Executar. Ele executa para mim o meu arquivo. Eu posso aqui agora estar fechando. Ele já gera uma outra camada para mim, que é o arquivo de saída. Aí, quando eu clico em abrir tabela de atributos, percebam que o meu código do município já está alinhado à direita, ou seja, foi tudo convertido para número. Então agora eu já tenho condição de estar realizando a união das minhas planilhas. Posso estar fechando aqui. Então percebam que aqui aparece um símbolozinho de memória. Então isso aqui está salvo como uma camada temporária. Eu posso estar salvando ela de forma definitiva. Posso aqui estar clicando em tornar permanente. Quando eu clico, é redirecionado aqui um local onde eu salvo esses arquivos. Vou clicar em salvar aqui no arquivo do curso em camadas criadas e clico e digito um nome aqui. Então, é MG Municípios, o mesmo nome, né? MG Municípios, salvo o meu arquivo e clico em OK. Portanto, aqui a camada já foi salva com sucesso. E agora já não é mais uma camada temporária. Percebam que sumiu até o símbolozinho aqui de camada temporária. Então pronto, agora eu já tenho os dados prontos para mim fazer a minha integração. Então com os meus arquivos prontos, então eu vou utilizar a minha camada InfoMG e arquivos de saída. Eu clico em propriedades do meu arquivo de saída, clico em uniões aqui na aba uniões. Não tem união nenhuma aqui, eu clico em adicionar união, já apareceu para mim essa aba aqui. Eu vou estar unir camadas, vou estar unindo a Info Minas Gerais através, né, do campo código do município
com aqui o código do município também. Então, eu vou estar utilizando o código do município nas duas. Clico em OK e pronto. Agora, quando eu clico aqui em arquivo de saída, na minha tabela de atributos, percebam que foram unidos diversos dados aqui. Então, o código do município, o número do município, a sigla e a área que já existia na camada inicial, né, na nossa camada. E aqui agora eu tenho as informações que estavam na minha outra planilha. Então, portanto, da área, no sentido aqui da esquerda, isso aqui já existia tudo na minha camada original. Isso aqui são as informações que vieram. Mas eu quero aqui somente a informação de população, somente essa linha aqui, no caso essa coluna aqui. Então eu posso estar alterando isso aí de forma que eu consiga eliminar todas essas colunas aqui que eu não vou usar. E aqui também percebam outra coisa. Então aqui percebam também outra coisa. Lá no início do curso eu falei que o arquivo shape ele só aceita no máximo 10 caracteres. Portanto, aqui, nesse caso aqui, vocês podem perceber que nessa situação aqui, ó, info, mg, xls, tabela 1, município, excedeu os 10 caracteres. Então, isso aqui também não é legal. Agora, vem o pulo do gato, como se diria aqui na minha região, para que eu consiga estar acertando isso aqui e deixando apenas a coluna de pessoas, né? A coluna aqui de população. Então agora a gente vai estar abrindo aqui a tabela de atributos do meu arquivo de saída. Vamos clicar em abrir calculadora de campo e abre para mim essa aba aqui. Eu vou criar um novo campo. O nome de saída do campo seria o nome de população. Como o objetivo é tirar, né, aquele nome grande de lá da minha população, deixei ele com menos de 10 caracteres, coloco aqui população. Sempre sem acento e sem caracteres especiais. Número de comprimento do campo, vou deixar aqui no formato inteiro, deixar aqui número inteiro. Aumentando aqui para melhorar a visualização. Está aqui na minha aba campos de valores. Vou estar procurando aqui as informações de população. Ó, população, eu clico nele, dou duplo clique nele e pronto. Agora basta eu clicar em OK. Ele processa para mim e me retorna aqui uma aba aqui, população. Então agora eu posso fechar aqui e posso estar apagando, né, essa camada aqui, essas informações de Minas Gerais. Então removo camada, OK. Ele carrega para mim aqui novamente. Eu vou aqui em abrir tabela de atributos. Percebam que na tabela de atributos restou apenas as informações de população conforme eu queria, né, desde o início. Então, foi isso, né, a união de tabelas. É necessário aí observar bem os detalhes antes de estar fazendo essa importação. E agora a gente tem um campo a mais aqui que a gente não tinha. E não precisou de eu baixar outro arquivo e começar tudo do zero. Bastou apenas eu pegar uma planilha, aproveitei aqui o código do município para estar fazendo a união das planilhas e realizei aí a união e está aqui agora de forma correta a união de todas as informações, né, que eu já tinha com as informações que eu procurava. Então agora eu tenho uma planilha mais completa de forma aí relativamente simples. É bem simples fazer esse tipo de operação, contudo necessita, né, de algumas observações assim mais importantes, como por exemplo, se o arquivo aqui está em formato de texto, se está em formato numérico, se está em formato inteiro ou decimal, é necessário aí ter essa observação para que você possa, né, estar fazendo a importação de forma correta. Mas do mais, foi isso a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.